Semana passada, eu estava com uma crise muito grande. E assim, quando eu tenho essas crises, eu consigo dormir. Porque quando eu deito, fica tudo congestionado, não consigo respirar. Eu tenho que estar sentado. Geralmente eu passo a noite sentado assim até chegar ao sono. E aí, é um seriado que eu gosto muito. Eu gosto muito de assistir, que é o Daniel. Às vezes ela aparece comigo, eu falei, esse aqui eu assisti umas 10 vezes. E não cansa, parece que é uma opção, não cansa. Mas, originalmente, ele era um batista. Daniel foi um batista, e Johannesburg dizem que Peninha era batista. E todos os filmes dele têm um princípio espiritual. Então, uma hora de oração, quando eu era criança assistia muito, só que quando eu era criança eu não conseguia entender. Aliás, tudo que você assiste tem um fim. A pessoa que faz um filme, ela quer que você aprenda alguma coisa, ou pode ser uma coisa ruim, como esses seriados esquisitos que tem ali, cheio de sangue, coisas desse tipo. Ou você pode ser que alguém, como dos antigos aí, tenha aquele princípio espiritual. E me lembro de uma frase, estava lá meio moribundo assim, e ele citou uma frase, ele disse: existe um ditado índio que diz que quando o coração de um homem ele está em chamas, a língua dele arde. Certo? Ditado índio, Eu acredito que seja, porque eu entendo isso também. Então, quando o coração de um homem está em chamas, a língua dele arde. E aqui você lê no versículo 32, um irmão disso olha para o outro e diz assim: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Essa passagem é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. É os dois discípulos de Emaús. Tem até uma música, dois discípulos no caminho de Emaús. É uma música muito linda, porque a gente chama aqui a irmã aí, o casal aqui, a Baixinha, o Bonifério, para contar essa música para a gente. É uma música muito linda, que conta toda essa história dos dois discípulos de Emaús. E quando Jesus Cristo morreu, foram tomados de uma grande tristeza, a gente vai ver isso já, E aí Jesus aparece, eles não reconhecem que é Jesus, conta a novidade para Jesus, e abre a Bíblia para os dois, e no final diz que eles são tardios para crer, e de repente eles chegam em casa, Jesus senta com eles lá, parte o pão, e quando Jesus parte o pão, eles percebem que é Jesus vai embora. E quando Jesus vai embora, eles dizem essa frase aqui no versículo 32. Disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre o coração em chamas. Mas perguntando para nós aqui, cada um de nós, para responder, a gente tem que responder essa pergunta para nós. Não adianta eu querer responder essa pergunta para vocês e vocês responder essa pergunta para mim, porque é uma coisa que cada cristão, cada pessoa que tem Cristo, ele deveria perguntar: o meu coração, ele arde pelo quê? Porque se o meu coração está ardendo, por qual motivo o meu coração está ardendo? Então, está em chamas o meu coração. Agora, o que faz o meu coração se encher de chamas? O que eu quero dizer com um coração em chamas? É um coração ardente, é um coração apaixonado, é um coração interessado, é um coração que se entrega, é um coração que realmente
ali com o olho, o ouvido, as mãos, os pés, sabe? Isso é um coração em chamas. Como está aqui, meus irmãos, escrito, um irmão falando com o outro, não ardia o nosso coração, eles estão dizendo, o nosso coração se encheu, há um fogo dentro do nosso coração, quando ele nos abria as Escrituras. Eu acredito mesmo, irmãos, que no dia da conversão, no dia que uma pessoa, ela entrega a vida dela para Jesus, Deus, Ele acende uma chama naquele coração. Eu costumo dizer também que é o dia inesquecível na sua vida, o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Há de se lembrar alguma coisa desse dia, porque o dia mais importante da sua vida é o dia que marca, fica marcado lá no seu coração. Olha, foi naquele dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Aí então você tem o quê? Você tem aquela boa lembrança, mas você tem a boa lembrança porque o seu coração, naquele dia, naquela hora, ele ardeu. Muitos entregam a vida ainda muito infante, mas eles lembram que foi criança quando eles entregaram a vida para Jesus. Eu já não era tão criança, tinha 12 para 13 anos. Algumas pessoas são mais velhas quando elas entregam a vida para Jesus, mas tem aquele dia, tem aquele momento em que a chama ela é acesa no nosso coração. Olha, irmãos, eu sou grato a Deus pela forma que eu conheci o Evangelho. Na verdade, eu quero continuar aquilo que eu recebi, né? Eu estava lá brincando no jogo de campo com um amigo que eu tinha, e aí o senhor Aldo, né, foi lá, deu aula na minha casa. O nome dele era todo esquisito, era Anderburgo, né? E lá usava um suspensório, uma coisa que parece uma coisa ridícula, né? Mas ele bateu aula, ele chegou, e aí uma criança comprou, eu fui lá e disse: olha, estamos convidando vocês para ir no culto hoje à noite, por uma obediência, chama o seu pai, chama a sua mãe, tal, eu, minha irmãzinha disse de todo jeito. Eu disse, né, o moleque, eu não quero ir, não, né? E aí, então, meu pai disse: não, mas se ela for, você tem que ir, né? Lá é assim, naquele tempo, essa menina aí era. Aí, na verdade, meus irmãos, no primeiro dia eu fui junto com a Silvana, né? No segundo dia, meu pai estava lá também. No terceiro dia, por exceção de minha mãe, todos nós estávamos lá. Eu entreguei a vida para Jesus, e meu pai entregou a vida para Jesus. Na outra semana, minhas outras irmãs entregaram a vida para Jesus. Mas eu me lembro do pastor João pregando e o pastor Paulo Reis fazendo a chamada. Chamada da igreja. Então fica uma coisa gravada no nosso coração. Aquela coisa, sabe, eu voltei para casa e assim, a minha família era muito romanista, né? Era muito assim apegada com o romanismo, e olhava aquelas coisas da minha casa, né? Era muito cheia de coisas lá da parede, de todo mundo é canto, né? Eu já me sentia um estranho dentro da minha própria casa. E aí eu entendi, né? Eu pude entender. Então é inesquecível que Deus, Ele acende uma chama no seu coração. No dia que você se converte, Ele coloca uma chama no seu coração. Olha, eu vou mostrar aqui para você. Vá para o livro de João. Só vira a página. Vira a página aí, você vai ter o livro de João. Tá? O livro de João, no capítulo, veja lá, capítulo 1 do Evangelho de João. No versículo 41, né, os primeiros discípulos de Jesus, aqui no capítulo 1, vamos voltar um pouquinho mais. Volte no versículo 36. Quando João Batista, vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? Eles disseram: Rabi, né? Onde nós? Você pode ver aqui que quando João Batista disse para eles: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um fogo foi
sede de coração daqueles dois. Porque quando Jesus disse: o que vocês estão buscando, né? Eles disseram: Rabi, Rabi. Olha, na verdade, eles tinham encontrado o que eles estavam procurando, que era o Messias. Eu quero que os irmãos reparem, ainda no capítulo 1, no versículo 41, né? Sobre o André. Olha lá, versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, achamos o Cristo. Veja, irmãos, é só um coração incandescente, um coração em chamas, que vai correr para casa e dizer assim: achamos o Messias. É só um coração em chamas que vai fazer isso. Depois Jesus encontrou o Filipe, e o Filipe encontrou Natanael. Versículo 45, Filipe achou Natanael e disse: achamos aquele que tem Moisés disse na lei, Jesus de Nazaré. Olha a alegria desse menino do Filipe. Então vocês estão vendo, irmãos, corações em chamas. O coração de Saulo, quando ele cai para lá, quando a luz brilha, e ele então olha e diz: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Quem és tu? Eu sou Jesus. O que o Senhor quer que eu faça? É um coração em chamas. Quantas mulheres estavam na beira do rio? Várias mulheres na beira do rio, junto com Lídia. Mas quando a palavra de Deus tocou naquele coração, e no meio de tantas mulheres, somente aquele coração foi tocado, ela olhou para Paulo e disse: agora vocês vão para casa. E nos constrangeu a isso, diz o apóstolo Paulo. O que é isso, irmãos? Senão um coração que está em chamas, é um coração alegre, é um coração feliz, é um coração que a língua está ardendo, né? Se o coração está em chamas, a língua ela está ardendo. Então, quando nós nos convertemos, meus irmãos, uma chama se acende dentro de nós. Agora, vamos para o livro de Levítico. Temos um versículo lá, que é no capítulo 6. Você pode abrir o livro aí, lá no guarda aí, né, o capítulo 24 de Lucas, e vai lá no livro de Levítico, capítulo 6. Lá no Velho Testamento, é o terceiro livro da Bíblia. E aí você vai encontrar essa frase aí, né? Qual frase? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Veja só, o fogo ele vai se arder continuamente, tem que ficar aceso todos os dias, todas as horas sobre o altar, ele não vai se apagar. O que nós aprendemos aqui? Bem, você talvez conhece, eu sei que talvez você conheça a figura do tabernáculo. O tabernáculo era aquela tenda de pano que Deus mandou fazer lá no meio do deserto, né? Mas era a casa de Deus, né? No deserto. E lá fora ficava um grande altar de bronze, e aquele altar de bronze, ele tinha um fogo aceso dele, porque era lá que colocavam os cordeiros para fazer o holocausto, serem totalmente queimados. E aí então, meus irmãos, lá fora, lá dentro do tabernáculo, tinha algumas coisas, mas eu quero falar de pelo menos duas. Tinha lá um candelabro, tá? Candelabro, aqueles que tem as 7 pontas, né? E para frente um pouco do candelabro tinha um altar, que era o altar de incenso. Então o que era feito? O sacerdote, quando acendeu aquele fogo da primeira vez, ele foi lá no altar de bronze, pegou o fogo que estava lá e acendeu aquelas velas, né, do candelabro, e acendeu o fogo do altar de incenso. O mesmo fogo, tá? Que sai lá do altar. E aí então, as pessoas que estão lá fora só viam a fumacinha do altar de incenso subir daquele tabernáculo. Agora, aquela fumaça, ela
tinha que ser contínua também. Aquele fogo não podia se apagar. Aquelas velas não podiam se apagar. O fogo do altar também não podia se apagar. Mas aí dá muito trabalho, hein, pastor? Porque haja lenha, né? Haja para o fogo ficar continuamente aceso, né? Pois é, eu quero realmente destacar isso para nós aqui. Veja aqui no capítulo 6, livro 6, no versículo 13, diz que esse fogo do altar, ele vai arder continuamente, ele não vai se apagar. Queridos irmãos, nós sabemos que aquele altar, aquele que ficava lá fora, da onde se tirava o fogo, aquele altar representa a cruz de Cristo. Então, o fogo que se acende no nosso coração sai lá da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas velas, as 7, né, que são caneladas, não só, mas são 7 pontas que saem fogo. Veja só, aquilo representa a igreja, a nossa comunhão uns com os outros. E o altar de incenso representa, meus irmãos, nossas orações. Ou seja, como é que um fogo que vem da cruz, ele pode ficar aceso o tempo todo? Como é que o coração ele vai estar sempre queimando pelas coisas espirituais? Olha lá, aquela bendita comunhão que a gente tem um com o outro, como isso ajuda a manter a chama, né? É uma chama que sai do ar, a gente sabe, não está em nós essa chama, ela vem difícil para nós. E também, meus irmãos, a nossa oração, a contínua oração. Veja que tudo tem uma figura maravilhosa no tabernáculo. Por quê? Porque o desejo de Deus é que os cristãos, depois que Jesus Cristo acende a chama no coração dele, essa chama não se apague mais. Então, meus irmãos, vamos para o livro de Salmos agora. Salmo capítulo 39. Agora imagine o trabalho que dá para esse fogo ficar aceso. Isso é muito importante para a gente pensar, para a gente refletir, que não é fácil o fogo ficar aceso. Você tem que ver a tua Bíblia, você tem que orar, você tem que estar em comunhão com os irmãos, olha, não é fácil. E o sacerdote, por exemplo, eles tinham trabalho, você tem que achar bem, lá naquele candelabro, por exemplo, vai entupir o tempo todo. Se um bujão, se um fogão vive entupido, imagine aquela coisinha tão fininha, né? Onde passava aquele óleo, aquilo entupia o tempo todo, com certeza, mas lá estava o sacerdote o tempo todo se entupindo também. Por quê? Porque o fogo não podia deixar de ser aceso. Mesma coisa, tem que colocar esse incenso aqui e tal, tem que colocar, a fumaça tem que subir, né? As pessoas lá fora, elas têm que ver que existe uma chama dentro de nós. E isso é muito importante. Olha, todo aquele trabalho que começava lá no altar, ia ser visto lá fora, né? As pessoas, na verdade, não conseguiam enxergar o fogo que estava no altar. Quem estava fora do tabernáculo não conseguia enxergar. Por quê? Porque o altar não era tão mais alto do que as tendas que o tampavam. Agora, aquela fumacinha que saía, a fumaça, é aquela fumaça de milho, né? Então ela sobe, ela vai embora. Ou seja, todo aquele trabalho ele podia ser visto. E assim, o desejo de Deus que crente, o trabalho dele para quê? Para que ele possa realmente mostrar para o mundo que o coração dele está em chamas pela palavra de Deus, pelo trabalho de Deus, pela causa do Senhor. Então vamos para o Salmo capítulo 39. Esse salmo aqui, irmãos, de Davi, é o Davi, não é qualquer um que está falando aqui não, é o rei Davi. Então vamos lá no capítulo 39. O que vai acontecer aqui?
O salmista teve um tempo que o coração dele não estava aceso mais. Então vamos aí, Salmos capítulo 39, versículo 1. Guardarei os meus caminhos, eu disse, para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca como um freio, enquanto o ímpio ele estiver diante de mim. Com silêncio eu fiquei mudo, eu me calava, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se o meu coração dentro de mim, e enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então eu falei com a minha dor. Até enquanto, irmãos? Olha, a mudança que existe do versículo 2 para o versículo 3. Ele está dizendo que se calava diante de mim. Estava dizendo que ele não queria nada com nada. A ponto de no versículo 2 ele diz assim: até diante das coisas boas eu me calava. Simplesmente parecia que ele tinha morrido por dentro. Você consegue entender que diante de uma coisa boa você vai ficar calado, né? Aí ele fala assim: a minha dor, ela se agravou. Então, talvez ele passou na vida dele por um processo tão difícil, e acontece da gente passar por um processo difícil, que o coração dele fechou, sabe? Não estamos falando de qualquer pessoa. O único homem na Bíblia que Deus diz: o homem segundo o coração entende, de Deus é quem? Então você perceba que o único homem de quem Deus disse: este homem tem o coração segundo o meu coração, é o Davi, e o coração dele está fechado. Ele disse: eu estou me calando, até as coisas boas eu não quero mais, né? Eu estou completamente parado. E aí, que no versículo 3, tudo mudou. Diz o versículo 3: o meu coração se esquentou dentro de mim. Quando é que o coração dele se esquentou? Estava acontecendo uma coisa, quando ele começou a meditar. Para você meditar, você tem que estar com a sua Bíblia na mão, com a Bíblia na cabeça. Senão você não consegue meditar. Meditar é você realmente remoer, sabe? Aquele processo, por exemplo, um boi, ele come, mastiga com o estômago, depois ele continua mastigando, volta para o estômago, mastiga. É um processo esquisito, né? Até ele acabar de fazer a refeição dele. Mas esse processo é lembrado no Velho Testamento. Então, quando nós lemos a Bíblia e algumas coisas ficam na nossa mente, no nosso coração, então daqui a pouco você começa a pensar, começa a refletir, como é que aquilo pode interferir na sua vida, como é que aquilo se encaixa na sua vida, aquela palavra que foi pregada, ou aquela mensagem que eu li, alguém disse alguma coisa sobre a vida espiritual, ou seja, ele está dizendo aqui no versículo 13, ele está dizendo: o meu coração se esquentou dentro de mim quando eu meditava. Então ele diz assim: enquanto eu meditava, o que aconteceu? Acendeu um fogo. Novamente, meus irmãos, o coração dele se incendiou, acendeu um fogo. Então eu falei com a minha língua, o que estava falando também, né? E quando o coração de uma pessoa chama, a língua dele arde. Versículo 4: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias. Qual é a carnecida, como eu sou frágil, Senhor? Eis que fizeste os meus dias como palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente variado. Na verdade, todo homem anda uma vã aparência. Na verdade, vão se inquietam com riquezas e não sabem quem as levará. Agora, Senhor, eu vou esperar o que, Senhor? A minha esperança, Senhor, está onde? Está em ti. Hoje, como o coração dele começou a esquentar, e começou a entender como ele era frágil, como a vida humana ela é frágil, como ela é frágil, e uma fragilidade tão grande que é a vida humana. Ele está dizendo assim:
Senhor é a minha esperança. Olha, o coração que tinha se apagado, ele pode se reacender, como aconteceu aqui, meus irmãos, com o Davi. Agora sim, vamos voltar lá para o livro de Lucas, capítulo 24. Vamos lá, livro de Lucas, capítulo 24. Vamos terminar onde nós começamos, né? Imagine, né? No capítulo 24, versículo 13: eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia, ficava distante de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que tinham sucedido. E aconteceu ouvindo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo que Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, não o conheceram. E ele lhes disse: ei, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que vocês estão tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que dela têm sucedido nesses dias? Ele lhe perguntou: quais? E eles falaram: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, ditando todo o povo. E como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Até aí. Olha, eu quero que vocês vejam, esses dois são discípulos, a Bíblia chama eles de discípulos. E Jesus, no amor precioso, gracioso, ele aparece para esses dois discípulos. O Novo Testamento aqui, o livro de Lucas está dizendo, eles estão caminhando, estão conversando sobre a morte de Jesus, sobre tudo que aconteceu, um fazendo pergunta para o outro, tipo assim: por que será, né? Por que será que ele não saiu da cruz? Por que será que ele deixou eles matar ele? Né? Ele já estava tão famoso, né? Domingo todo mundo estava lá gritando: Hosana, Hosana, né? E agora, na sexta-feira, mataram o coitadinho, né? Então, um conversando, perguntando do outro. Aí Jesus entra na conversa, ele está caminhando aí. Eles nem percebem que é Jesus, estão andando, né? Daqui a pouco, o peregrino, né? Jesus, ele olha e diz: olha, o que vocês estão conversando aí no meio do caminho aí? Ah, você não está sabendo, não? Só você que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Não, Jesus diz: claro que sabia, né? E que eles falassem: o que está acontecendo, né? Ah, é Jesus de Nazaré, homem profeta, poderoso diante de Deus em obras e em palavras, de como mataram ele. Estamos sabendo de uma coisa dessa. E nós esperávamos que ele fosse o nosso Salvador. O que aconteceu com a chama que estava no coração deles quando eles se converteram? Quando eles andaram 3 anos e meio lá junto com Jesus, alegres, felizes. Estudamos aqui na quinta-feira Jesus entrando triunfalmente, né? E imagine a alegria deles vendo as pessoas gritar: Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, o que aconteceu com a chama que estava no coração desses dois discípulos de Emaús? Porque agora um olha para o outro, fala, Jesus pergunta, e eles chegam na seguinte conclusão: nós esperávamos que fosse ele que ia redimir Israel, nosso Salvador. Ele ia salvar. Veja, irmãos, que às vezes algumas decepções faz o fogo que está dentro de nós se apagar. Então, veja como é importante entender essa passagem. Porque a gente pergunta: o que apagou o fogo que estava no coração deles? É a tristeza? Não, eles ficaram tristes, como podiam ficar alegres.
Mas então o que foi? A decepção de ver Jesus morto na cruz, o Salvador deles, morto na cruz, passando aquela vergonha. Olha que vergonha que eu passei, por aquele que você diz, é o morto ensanguentado lá naquela cruz, né? Então, para eles, era uma vergonha muito grande isso aí. E aí, irmãos, decepcionados com a forma como Deus havia salvado o mundo, então a chama fez o quê? Se apagou, vai se apagando, vai trazendo tristeza no coração, vai fazendo com que a pessoa nem percebe mais que Jesus está do lado. Quando a chama do nosso coração vai se apagando, a gente consegue ver que Jesus está caminhando ao nosso lado. Mas Jesus nunca deixa de caminhar do lado dos seus. Você pode até não enxergar Jesus, mas Jesus ele está sempre do seu lado, ele está sempre te enxergando. Eles não conseguem admitir até mesmo a própria salvação, como aconteceu com esses dois. Olha, isso é uma tragédia espiritual. O que está acontecendo com esses dois discípulos de Emaús? Eles perderam a alegria. Pior que isso ainda, eles estão abandonando tudo, estão voltando embora para casa. Eles estão dizendo, onde é que está a igreja? A igreja está onde? Está em Jerusalém. Para onde eles estão saindo? Para fora de Jerusalém. Estão indo embora. Ou seja, eles estão abandonando até a igreja lá. Estão saindo. Por quê? Porque a chama foi separada. Aí Jesus se encontra. Quando Jesus se encontra com eles, e eles falam isso, versículo 25, disse-lhes Jesus: suscitar-vos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam o que dele se achava em todas as Escrituras. O mentor de Jesus chamou a atenção deles. Era preciso que o Messias padecesse. Está escrito na Bíblia, está escrito nos profetas. Sem o Cristo crucificado não tem salvação. Então, meus irmãos, ele foi passando de profeta em profeta, de passagem em passagem, até que eles chegaram na cidade de Emaús. E quando eles chegaram lá, no versículo 28, chegando à aldeia para onde ia, Jesus fez com quem ia para onde? Mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu. E abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Quando Jesus, como eu disse, foi partir o pão, eles ficaram lá: fica mais um pouco, fica mais um pouco. De repente, quando Jesus vai nessa comunhão com eles, ele desaparece. No versículo 32, nós lemos: e disseram um para o outro: porventura não ardia mais o nosso coração quando ele desapareceu, ele abriu o coração? Não. Quando ele partiu o pão? Não foi isso. Quando Jesus estava fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus. Eles estão dizendo, quando ele estava lendo a Bíblia para nós, o nosso coração ardia. Meus irmãos, o que realmente reacende a chama dentro de nós é a gente realmente ler a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E são coisas tão preciosas, tão maravilhosas que nós temos nas Escrituras. E aí é isso aí, Olha, se aquela decepção foi um balde de água fria aí naquelas chamas, finalmente as chamas são reacendidas, porque Jesus mostrou na Bíblia para eles que ele precisava morrer, ressuscitar no terceiro dia. E então, meus irmãos, ele
sim, né? Vamos dar uma olhadinha no versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados os 12 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como foi conhecido no partir do pão. Olha, todo mundo agora está feliz. Para onde que eles voltam quando o coração está aceso? Eles voltam para a igreja. Eles voltam para anunciar, para proclamar. Olha, aconteceram algumas coisas aí. Jesus lê a palavra, eles convidam Jesus para entrar lá na casa deles. Jesus ele parte o pão, ou seja, tem uma comunhão ali naquele momento. Olha quanta coisa. Ou seja, a leitura da Bíblia, a comunhão que a gente tem uns com os outros aqui, a igreja, a presença de Cristo em nosso lar como uma referência, reconhecendo o Senhor Jesus, fica conosco, Senhor Jesus. São coisas simples, mas é isso que acende o coração cristão, que não deixa a chama se apagar. É isso, são coisas simples, irmãos, que fazem o nosso coração arder. Mas será que meu coração arde pelas coisas espirituais? Ou arde pelas coisas do mundo? Arde por violência? Às vezes o coração está queimando de ódio, aí é diferente, mas queima também. Está queimando de raiva, assim, ou de desejos malignos, imorais, também o coração se incendeia. Mas quando a gente coloca a palavra de Deus no nosso coração, quando nós cremos em Cristo e sabemos da importância de estar na presença de Jesus, na comunhão de Cristo, que é a sua igreja, em oração contínua, como nós aprendemos lá no tabernáculo. Meus irmãos, nós estamos com o coração ardendo pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Então, será que as coisas de Deus é importante para você? E se for, o seu coração vai arder pelas coisas espirituais. Você pode ter certeza disso. Você fica triste quando alguma coisa acontece de errado, dentro da comunhão, dentro da igreja, na sua própria casa, que fere às vezes as coisas espirituais. Você acha, você vê mesmo que alguém está querendo jogar um balde de água fria, né? Mas tudo isso só pode ser percebido quando existe uma chama que queima por Cristo dentro do seu coração.